A simetria é buscada o tempo todo pela própria natureza, nas próprias estruturas químicas. Isso se processa de várias formas e nós observamos isso no dia a dia na própria natureza. Na composição arquitetônica, busca-se a simetria. Às vezes, dependendo da tendência arquitetônica, fórmulas variadas, buscando dimensões externas, são expressas por Pablo Picasso, Salvador Dalí. Agora, de uma forma intrusiva, podemos verificar que a simetria dentro do nosso corpo, ela praticamente inexiste. Afinal de contas, o coração está de um lado só, não é mesmo? Os seus pulmões têm tamanhos diferentes. A própria configuração do seu intestino e dos rins, eles não são perfeitamente simétricos. Porém, externamente, as pessoas insistem em buscar a simetria da sua aparência. Só que existe uma pesquisa em psicologia na qual você coloca um hemisfério do seu rosto exatamente igual ao outro através de um processo de manipulação fotográfica. E o que se observa é uma pessoa completamente diferente daquilo que você realmente é. Já viram esse experimento? Pois é, ele é bem interessante. Muito bem. Em fisiculturismo, nas competições de músculos, ou na competição de beleza, muitas vezes se busca a simetria, o que é natural. Só que, muitas vezes também, as pessoas apresentam assimetrias musculares dos dois hemisférios por questões genéticas, por questões posturais, em função de um treinamento unilateral, de esportes unilaterais, como por exemplo o tênis, onde um hemisfério vai se desenvolvendo mais do que o outro. E muitas vezes, para contornar esta situação, as pessoas acreditam que treinar um lado só pode ser uma solução para melhorar esse problema. Muito bem, o treinamento unilateral, ele realmente é utilizado principalmente para consertar grandes assimetrias. Muitas vezes, quando a pessoa sofre uma lesão muscular por um acidente ou algo parecido, então ela necessita, obviamente, de um tratamento fisioterapêutico também orientado pelo ortopedista, mas em ocasiões especiais. Vamos supor, você fica engessado durante muito tempo, o que não usa atrofia rapidamente. Essa atrofia é um processo aí de defesa para a nossa própria subsistência. Tirou o emplasto, tirou o gesso, você observa uma atrofia, então você pode partir naquele momento para um treinamento unilateral. Porém, no dia a dia, quando você tenta realizar esse treinamento unilateral, não sendo nesses casos especiais, muitas vezes para consertar uma assimetria você consegue outra. Por quê? Porque o músculo nunca trabalha sozinho. Existem músculos sinergistas, músculos estabilizatórios, músculos auxiliares, que também estarão trabalhando naquele movimento unilateral. Por exemplo, você pode até utilizar uma extensora unilateral, tá? Você pode utilizar uma rosca unilateral em volume e intensidade diferente do hemisfério que você considera que já é o hemisfério que seria a referência para você. Porém, a maior parte do volume do treino deve ser bilateral. Por quê? Porque às vezes o lado mais fraco, ele tende a acompanhar o hemisfério mais forte ao longo dos meses ou até dos anos. Você já deve ter observado isso. Quando começaram a treinar, o hemisfério prevalecente tinha mais força do que o outro. E à medida em que avançaram os meses, essa força se igualizou. Igualiza a força e normalmente diminui a tal da assimetria. Só que tem pessoas que são realmente psicóticas com isso e acham que se parece com verdadeiros gárgulas, né? Ao se olhar no espelho, mas isso é um problema de imagem corporal. Você sabe o que é um gárgula? Na Catedral de Notre Dame tem alguns gárgulas em volta da mesma. Ela pegou fogo, mas ela já foi reparada.
vale a pena conhecer. Em Paris, a Catedral de Notre-Dame. Então tem pessoas que acham que são gárgulas, não é? Quando na verdade não é bem assim. Ninguém mais está reparando aquela assimetria a não ser ela mesma. Ou seja, e de novo, faça a maior parte do volume do treinamento de forma bilateral. O trabalho unilateral normalmente é de destino e de aplicação sob orientação de um fisioterapeuta especializado, com orientação de ortopedista se for o caso. Agora, na academia, não deixe de fazer o bilateral. Eventualmente, alguns movimentos unilaterais também são bem-vindos. Cuidado para não exagerar e cuidado com o aspecto psicótico, né, que faz com que as pessoas tenham de uma forma alterada a imagem do seu próprio corpo. Pois bem, não posso deixar de mencionar aqui alguns atletas na história do bodybuilding que foram muito conhecidos pela simetria, como por exemplo, considerado como o sultão da simetria, o Flex Wheeler. Mais recentemente, o Shawn Rhoden, que infelizmente faleceu muito jovem, e o próprio Frank Zinn. Eu tenho uma foto assinada por ele aqui, né? Considerado um dos físicos mais simétricos da história do fisiculturismo. Ou seja, todos podem buscar a melhor simetria possível, sendo que normalmente não é uma ótima estratégia. Se você tem assimetrias, muitas vezes elas não são tão perceptíveis assim como você imagina. Por isso que é importante muitas vezes o auxílio de alguma pessoa adulta e sincera que possa dizer para você, pode te auxiliar a verificar se aquilo te atrapalha ou não. Agora, se houver realmente uma assimetria mais importante, você pode traçar estratégias, não se esquecendo sempre, né, de fazer a maior parte do volume dos treinos de forma bilateral. Um lado sempre vai acabar acompanhando o outro. Outro fator importante, imagine vocês conhecem Marilyn Monroe, né, famosa por ter uma pinta do lado aqui do rosto, né, a famosa atriz Marilyn Monroe, lá na década de 60. Imagine vocês se ela tivesse duas pintas, uma de cada lado. Ela não seria Marilyn Monroe. Forte abraço a todos, hein?